Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leolíbia Linden, sou arquivista, formada aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre na área de Ciência da Informação, também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente faço doutorado e sou diretora técnica da Arquivotec. Bom, no dia 30 de agosto de 2019, eu estarei marcando presença no evento de transformação digital da ANPESC, que está sendo organizado pela ANPESC. E vou falar um pouquinho sobre gestão e manutenção do acervo acadêmico, certo? E hoje a gente vai conversar alguns pontos básicos do que eu vou levar na minha apresentação, do que a gente vai falar e discutir presencialmente, certo? Então, a gente vai fazer hoje um preview de como vai ser, do que a gente vai conversar, sobre que aspectos nós vamos abordar, certo? Na minha apresentação lá nesse evento da ANPESC. E o título da nossa fala vai ser Manutenção e Guarda de Documentos de Instituições de Ensino Superior. A gestão do seu arquivo está de acordo com a legislação? E é essa pergunta que eu quero que vocês me respondam, certo? De alguma forma, nós vamos juntos tentar responder essa questão e tentar solucionar essa questão já neste evento. Talvez já ter alguns bons encaminhamentos de como proceder, quais são as atividades que a gente tem que exercer para conseguir, então, atender as portarias e os decretos que o Ministério da Educação tem se debruçado nos últimos tempos, certo? E para isso vem a questão, qual é a legislação que a gente precisa atender, certo? Inicialmente, nós temos o decreto 9235, de 2017, que vai falar sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior, certo? E, consequentemente, nós também temos a portaria 315 de 2018, aquela famosa portaria da digitalização, certo? Que nós temos aqueles 24 meses para atender. O tempo está correndo e a gente precisa pensar como a gente vai fazer essas atividades, como a gente vai projetar, planejar e implementar o acervo acadêmico digital dentro da minha instituição, certo? E aí, trazendo um pouco do contexto legislativo, não falando só da legislativa do MEC, mas também de uma política nacional de arquivos que existe, lá com a Lei 8159 de 1991, é a chamada Lei de Arquivos, que vai dispor sobre a Política Nacional de Arquivos e vai falar sobre a responsabilidade das instituições públicas e privadas em fazer a gestão dos documentos produzidos por ela. Então aí, na 8159 já está a nossa responsabilidade em manter e gerenciar os documentos da instituição que pertencemos. Posteriormente, nós temos o Decreto 4073 de 2002, que vai regulamentar a lei e vai fazer algo muito importante. Vai criar o Conselho Nacional de Arquivos, certo? Que é o CONARC, conhecido como CONARC, que é um marco, na verdade, institucional, e o CONARC é o órgão responsável por delimitar todas as políticas públicas que vão ser e devem ser implementadas, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, certo? No Brasil. Ainda nesse contexto legislativo, então, a gente tem a portaria do Arquivo Nacional, Ministério da Justiça, portaria 92 de 2011, que vai aprovar o Código de Classificação, a tabela de temporalidade, de destinação de documentos de arquivo relativos às atividades fim de instituições de ensino. E é exatamente essa portaria que precisa ser atendida de acordo com a deliberação da portaria 315 do MEC, certo? Depois, ainda nesse contexto, a gente tem a portaria 1224 de 2013, que sim, já foi revogada, mas foi uma das primeiras iniciativas do MEC a pensar e a levar até as instituições de ensino superior essa forma de regulamentar essa instrução normativa de como realizar a gestão dos documentos. Então, a partir da portaria 1224, cria-se essa preocupação e essa atenção à gestão dos arquivos. Seguindo, então, o que é importante a gente entender dentro da minha fala, inclusive, não só agora, mas também no dia do evento, é que para ser possível implementar
né, uma política de gestão de documentos para uma instituição, né, de ensino superior, o que é importante? Né? A gente estar alinhado à Política Nacional de Arquivos, que também tem suas deliberações por meio do Conselho Nacional de Arquivos, né? E também que precisa ser seguido, são portarias, são decretos, são instruções que precisam ser seguidas, né, para estar de acordo. E as portarias do MEC, os decretos, eles vêm caminhando, né, em consonância, em conversa com a Política Nacional de Arquivos, que é definida pelo Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, certo? Então, é necessário a gente se debruçar, a gente se apoiar em teorias normativas e práticas arquivísticas também. E aí começa o nosso desafio, né, que é onde a gente mais vai conversar e detalhar as formas de trabalho, as metodologias que a gente pode aplicar para a implementação dessa política de gestão de arquivos, certo? E aí, com a instauração dessa política de arquivos, né, e do comitê gestor, que é citado pela portaria 315 do MEC, acontece que a gente pode conseguir pensar em uma alternativa mais assertiva, né, tendo em vista o nosso objetivo, né, que é a gestão desse acervo acadêmico, e a gente possa ter um retorno mais imediato, até porque o prazo está batendo na nossa porta, a gente precisa ter esse retorno também, né? E entender também que é um esforço que se faz conjunto, né? Que a administração, que o pessoal que trabalha com a documentação, né, precisa estar bastante alinhado nos objetivos e nas metas definidas, né, para estarmos todos rumando o mesmo caminho para conseguir atender os objetivos, né, requeridos pela portaria 315 em especial. E aí eu trago aí na tela para vocês darem uma olhada, né, a questão das funções arquivísticas, que é exatamente a teoria arquivística, tá? A gente vai ver se vocês podem visualizar aí na tela de vocês as funções: produção, classificação, avaliação, descrição, conservação e preservação, aquisição e recolhimento e difusão e acesso. Essas funções arquivísticas são exatamente as funções que são cobradas pela portaria 315. Certo? Se a gente fizer a leitura dessa portaria e compreender o contexto dela, o que eles querem? Que se aplique às funções arquivísticas, certo? Então, como a gente vai fazer para conseguir aplicar a teoria arquivística, né, à nossa ação, certo? E aí eu trago aí mais uma vez um diagrama para vocês compreenderem de modo bastante didático, bastante dinâmico, que tem um guarda-chuvinha aí, né, que é composto pela política de gestão de documentos e o comitê gestor, né, que é citado pela portaria 315. Então, essa política de gestão de documentos, que é direcionada pelo comitê gestor, né, ela vai pensar e implementar todas as ações acerca, né, das atividades de gestão de documentos para o atendimento das prerrogativas dentro da portaria 315, certo? E aí, em seguida, nós temos debaixo desse guarda-chuva o que precisa estar contemplado. E são exatamente os pontos que nós vamos ver um a um, né, dentro do nosso grande evento de transformação digital no dia 30 de agosto, certo? Que é a classificação, que é a criação ou adequação, no caso, né, do plano de classificação dos documentos, assim como a adequação da tabela de temporalidade documental. Aí vocês vão ver que eu vou colocar siglinhas ali: PCD, que é o plano de classificação, e TTD, tabela de temporalidade, tá? E aí depois que eu tenho essa adequação, de acordo com os moldes da minha instituição, né, da classificação e da avaliação, né, que é o plano de classificação e a tabela de temporalidade, o que eu preciso aplicar isso, né? Então eu preciso aplicar o plano de classificação na organização dos documentos e preciso aplicar a avaliação, eu preciso aplicar essa tabela de temporalidade, ou seja, proceder à eliminação desses documentos. Como é que eu vou fazer? Como eu preciso? Quais são os procedimentos para eliminar documentos? Só selecionar e eliminar? Jogar fora? Destruir? Como eu preciso destruir? Isso tudo a gente vai estar conversando, certo? No nosso evento. E, mais do que isso, né? A organização desse acervo se faz muito importante para eu conseguir racionar, né, os meus custos no momento da digitalização, certo? Porque lá na portaria 315 diz que, independente do tempo, do ciclo de vida do documento, seja ele corrente, intermediário ou permanente, né, independente da fase desse ciclo de vida que ele esteja,
ele precisa estar digitalizado. Então, quanto mais gestão eu tiver já implementada, quanto mais documento eu já tiver eliminado, claro que de acordo com a legislação, com os instrumentos, né, legais aprovados para essa finalidade, menor vai ser o meu custo final quando eu for fazer a digitalização desses documentos, certo? Então, a organização é um aspecto muito importante, é operacional e bastante importante nesse momento, né, que antecede a digitalização dos documentos. Depois nós temos a descrição, que aí são criação de instrumentos de pesquisa ou campos de descrição que vão ocupar espaços em uma tabela de Excel para a gente conseguir encontrar depois aquele documento, ou até mesmo os campos descritivos que vão ser levados para o sistema de gestão de documentos posteriormente, certo? Então, a descrição, ela possibilita eu encontrar aquele documento depois que eu organizei e arquivei ele, certo? Continuando aí, a gente tem o procedimento então de digitalização, né? Que é definir aspectos técnicos de imagem, de cor, de qualidade, né, acerca da digitalização, onde eu vou armazenar, qual sistema eu vou utilizar. Isso precisa ser tudo pensado e planejado de maneira antecipatória, certo? Para a gente conseguir ter um controle maior sobre essas atividades, né? Depois da digitalização, aí sim, né, a gente tem a questão do sistema de JET. Aí o que acontece? A gente vai precisar, que é uma prerrogativa também dessa portaria 315, né, ter um sistema de gestão de documentos que garanta a autenticidade, né, a veracidade das informações contidas nos documentos. Então veja aí, a gente só consegue garantir, né, que esse sistema, né, tenha autenticidade, tenha todos os requisitos que a portaria requer, né, se nós tivermos um SIGAD, que é um sistema, né, arquivístico de gestão de documentos. Não basta ser só um sistema de gestão de documentos, ele tem que ser um sistema arquivístico de gestão de documentos para atender os requisitos da portaria. Por isso que eu já enfatizei lá no início, no meio da minha fala, e já retomo aqui o quanto é importante a gente alinhar sempre, né, as resoluções, as portarias, né, das instituições públicas e privadas às questões arquivísticas, como é importante a gente alinhar, porque muitas vezes a gente já tem uma solução que vai atender aquela demanda, que muitas vezes passa despercebido ou simplesmente a comunidade não conhece, né? Então esse sistema, ele tem alguns requisitos que a portaria aponta, né? Só que para garantir a autenticidade existem muito mais requisitos do que aqueles que a portaria aponta, certo? Que está lá no EARC Brasil, se vocês derem um Google aí, vocês conseguem pesquisar, que é o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, certo? O EARC Brasil, que é organizado pelo Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, tá? Continuando então, depois de determinado, né, qual vai ser o sistema que a gente vai utilizar, quais são as formas de entrada que a gente vai utilizar, a gente precisa pensar na preservação desses documentos, porque é algo que está lá, inclusive, na portaria 315, o acesso, né, e ter a manutenção desses documentos. Para garantir o acesso, eu preciso preservar, certo? Assim como é tão fácil, né, de se construir, de se criar um documento digital hoje em dia, é muito fácil a gente perder também ele e excluir, né? Com certeza você já deve ter passado por alguma experiência. Cadê o documento que estava aqui? Né? E ele era digital. Então ele é muito mais fácil de se perder. Então ele tem um tempo de vida, né, que precisa ser controlado e gerenciado, certo? E isso a gente só vai conseguir fazer esse gerenciamento com o repositório digital de acordo com a resolução 43 do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos, né, que são os RDC-ARCs, que são os repositórios digitais confiáveis arquivísticos, que eles chamam, certo? Que aí lá a gente faz o armazenamento de todo o acervo arquivístico, natureza. E por fim, a gente tem o acesso, que é possibilitar mesmo ter acesso às informações e aos documentos que estão ali naquele repositório por meio do sistema, com base em toda a organização de classificação e de tabela de temporalidade que já foi criado por detrás de todo esse sistema de organização. Certo, gente? Então são elementos que nós vamos abordar, né, no nosso evento. Conto com a participação de vocês para a gente estar discutindo esses aspectos que são muito importantes, né, para a implementação e organização do acervo acadêmico, pensando, né, numa política de gestão de documentos para a sua instituição.
Um abraço e até lá!